Sua fé transforma vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Abriram Lucas 5,17? Amém? Vamos lá. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles viam de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, agradecemos, engrandecemos ao Teu nome, pois nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa para nos transformar, para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra e Te pedimos que o Senhor ministre sobre nós. Usa-me como instrumento Teu para a Tua glória e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos. Amém. Podem se assentar. Queridos, só para dar um panorama daquilo que nós vamos ler agora, pode deixar a Bíblia aberta em Lucas 5, nós vamos ler alguns versículos. Mas o que acontece? Nesse versículo 17, primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ler que Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa, assentado, ensinando as pessoas. A cidade de Cafarnaum era uma cidade muito bem localizada no território de Israel. Era uma cidade de fácil acesso. Então, por essa razão, todas as pessoas que ouviam falar sobre Jesus, quando sabiam que ele estava em Cafarnaum, que era o local da sua residência, iam até a sua casa para poder ouvi-lo ensinar. Ouvir aquela mensagem daquele mestre sábio, poderoso, que operava milagres, que curava. Então as pessoas iam até a sua casa. As pessoas cercavam a sua casa para ter a oportunidade de ouvir Jesus falar, amém? Quantas das vezes nós estamos em casa, temos a oportunidade para vir até a casa de Deus, a esse local onde nós nos reunimos como igreja, para ouvir Jesus falar, e muitas das vezes nós não vemos. Nós acabamos não vindo até a casa do Senhor para ouvir Ele falar. E aqui, para a glória de Deus, nós temos um localzinho para ficar sentado. Por enquanto tem um ventilador, mas daqui a pouco vai ter um ar-condicionado, amém? Glória a Deus. E nós temos a oportunidade de ficar sentados ouvindo Jesus falando, ouvindo Jesus ensinando. Nós temos a oportunidade de ser curados por Jesus, de ser transformados por Jesus, de sermos libertos por Jesus. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente fica em casa. A gente não quer vir para ouvir Jesus falar. E Jesus fala aos nossos corações em todos os encontros. De repente, através do louvor, através da pregação, através do momento de oração. E de repente, até mesmo no momento da recepção, quando a gente chega na igreja. Ou de repente, pós-culto, Jesus ainda está falando nas conversas, no tempo de comunhão entre os irmãos. Jesus está falando. E naquele ambiente, quando nós lemos aqui, lá em Lucas 5, o que acontece? A Bíblia vai falar que tinham fariseus e mestres da lei lá observando também Jesus. Aqueles religiosos da época estavam lá para ouvir Jesus falar também. De repente, para pegar um deslize dele. De repente, para saber o que ele ia ensinar de novo. De repente, para aprender algo, mas muitas das vezes aqueles religiosos estavam lá somente para ouvir e pegar um deslize de Jesus. Mas que naquele ambiente eles também estavam sendo ministrados. Naquele ambiente eles também estavam sendo tocados. Por isso nós vemos Jairo indo até Jesus para buscar a cura da sua filha que estava enferma. Nós vemos Nicodemos procurando Jesus às escondidas para poder ouvir um pouco mais de Jesus. Nós temos relatos de homens fariseus que estavam tendo encontros com Jesus. Mesmo nesse ambiente que eles estavam somente sondando Jesus, eles eram transformados. Mas eu não vou me ater a isso aqui. Eu quero falar justamente do encontro que acontece pós esses versículos, amém? Eu gostaria de ler com vocês versículos 18 e 19.
Vamos lá. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então, subiram ao topo da casa, removeram parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Amém? Agora nós vamos ver a realidade daquilo que está acontecendo ao redor daquela casa. Nós vamos ver agora 4 amigos que estão levando um quinto amigo que é paralítico até Jesus. Nós não sabemos a distância que eles andaram. Eles poderiam ser de Cafarnaum, poderiam ser vizinhos de Jesus, mas acredito que não eram vizinhos, porque se fossem vizinhos, sabendo que Jesus estava em casa, ensinando ao povo, eles seriam um dos primeiros a chegar. Seria fácil, eles não seriam impedidos pela multidão de se aproximar de Jesus. Então, possivelmente, eles vieram de local distante, porque quando eles chegam lá, a multidão já estava cercando a casa. Eles não têm acesso fácil até Jesus, carregando seu amigo acamado, enfermo, paralítico, sem ter a condição de se aproximar de Jesus. A gente não sabe de onde que eles vieram, mas uma coisa é certa: eles se esforçaram para levar o seu amigo paralítico até Jesus. Nós não sabemos como é que foi, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de carregar alguém no colo. Quem já teve a oportunidade de carregar alguém no colo? Adulto, tá, gente? Pelo menos um jovem. Sabe que não é fácil. E ele estava consciente? A pessoa que você carregou estava consciente ou não? Se estava consciente, ainda é menos pior. A pessoa inconsciente, parece que o peso da pessoa dobra, não sei qual é o problema, que ela se torna ainda mais pesada para carregar, fica mais difícil de carregar. Aquele homem não estava inconsciente, mas ele não tinha suas mobilidades. Então era algo difícil de carregar. E naqueles tempos não era como hoje, que tem cadeira de rodas, não tinha uma maca que tinha rodinha para poder levar. Então, quando fala que eles carregaram aquele amigo numa maca, não carregaram na maca que nós vemos hoje. De repente era simplesmente um lençol estendido, um tecido, no qual aquele homem estava deitado e cada amigo numa ponta do lençol carregando aquele amigo paralítico até Jesus. Então houve esforço da parte deles, houve uma dedicação, houve de repente um trabalho, houve de repente um tempo de deixar a sua família para ajudar aquele amigo, porque eles sabiam que se eu levar esse meu amigo até Jesus, ele será curado. Se eu levar o meu amigo que está necessitando de uma cura até Jesus, o médico dos médicos, aquele que opera milagres, aquele que ora, e a pessoa que é enferma se torna sã, eu creio que ele será curado. E então eles não pouparam esforços. Eles não se limitaram àquilo que estava ao redor deles. Quando eles chegam lá, vem a multidão, eles tentam romper a multidão e não conseguem, eles buscam outras soluções. Eles não falam: poxa amigo, vou te deixar aqui no chão, eu consigo entrar sozinho, mas 4 pessoas carregando um homem numa maca para atravessar uma multidão não vai conseguir. Nós temos o exemplo disso da mulher do fluxo de sangue. Quando ela se aproxima de Jesus, ela vê uma multidão, o que ela faz? Ela sozinha consegue, se esquivando de um, se esquivando de outro, se apertando no meio das pernas do povo, ela consegue chegar até Jesus, amém? Só que 4 pessoas carregando um quinto homem numa maca para atravessar uma multidão vai ser muito mais complicado. O negócio não vai dar certo. Então o que eles podiam fazer? Vou deixar meu amigo aqui, longe da multidão, protegido no cantinho, e eu vou ouvir Jesus, eu vou dar meu jeito, vou me espremer e vou ouvir Jesus, eu vou dar meu jeito. Só que o objetivo deles não era ouvir Jesus. O objetivo deles era levar o seu amigo até a cura que ele necessitava. Eles não estavam preocupados em receber, eles estavam preocupados em conduzir alguém à vida, conduzir alguém até a cura, conduzir alguém até a sua transformação. Essa era a intenção do coração deles, esse era o objetivo deles. E é onde que eles vão encontrar
a resposta para conduzir o seu amigo até Jesus? No alto. Assim como o salmista lá no Salmo 121, no versículo 1 e 12, ele declara o seguinte: eu olho para os montes. E ele faz uma pergunta, né? De onde virá o meu socorro? E aí ele já responde a pergunta: o meu socorro vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. Naquele momento eles buscam a resposta no alto. Eles olham para o alto daquela casa e veem: não, eu consigo subir naquela casa. Não sei como foi a dificuldade que eles tiveram para subir, com um amigo paralítico sendo carregado, mas eles subiram. Chegando em cima daquela casa, o que é que eles fazem? Eles começam a tirar parte do teto daquela casa. Eles começam a, de repente, eles não sabiam exatamente onde Jesus estava, certo? Porque se eles estão em cima da casa, eles não estão vendo com clareza o que está acontecendo embaixo. Então eu acredito que eles abriram um furinho. Não, Jesus não está aqui não, calma aí. Abre outro furo e Jesus está aqui. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos começar a abrir esse teto aqui, de forma que a gente consiga descer o nosso amigo paralítico na frente de Jesus. E já é o terceiro passo daqueles homens. Primeiro, levar o seu amigo até Jesus. Segundo, vencer e transpor a multidão. Eles conseguem vencer a multidão, transpor a multidão, subindo até o teto daquela casa. Chegando no teto daquela casa, agora eles precisam fazer algo ainda mais esforçoso da parte deles: descer o seu amigo até Jesus. E eu só consigo pensar o que está correndo na cabeça daquele amigo, descendo naquela situação. Poxa, eles foram até a minha casa, me buscaram, me trouxeram até a casa de Jesus, não consegui ver Jesus até agora, ainda estou na mesma situação, mas eles estão se esforçando para me conduzir até o Mestre. Eles estão se esforçando para me levar até o alto dessa casa. Chegando no alto dessa casa, agora eles vão me descer até Jesus. E aquele amigo só deve estar carregando e transbordando no seu coração de gratidão, de alegria por ter amigos que são capazes de esforçar além do mínimo para poder fazê-lo encontrar Jesus. Quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas das vezes nós nos colocamos no papel daqueles 4 amigos que não se importam com a distância, não se importam com o esforço, não se importam com a dificuldade, não se importam com a estratégia que eles têm que armar para poder levar alguém até Jesus? Quantas vezes nós temos esse coração? Quantas das vezes nós somos capazes de quebrar as barreiras e transpor os limites que são nos colocados para levar alguém até Jesus? Quantas das vezes nós temos esse coração que não vê limites, não vê barreira, não vê esforço, não vê dificuldade? Quantas das vezes nós somos um desses amigos? Continuando. Eles chegam até Jesus, descem seu amigo até Jesus. Eles sabiam que o seu amigo precisava era Jesus. Eles sabiam que o seu amigo precisava era de uma cura. Se o meu amigo é paralítico e eu quero levá-lo até Jesus, eu quero que ele seja curado, porque eu ouvi que Jesus curou um homem paralítico. Eu ouvi que Jesus curou um homem cego. Eu ouvi que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Eu ouvi que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Então eu creio que a paralisia desse meu amigo não vai ser nada demais diante do meu mestre. Então eu preciso levá-lo até Jesus. E aí nós vamos ler lá no versículo 20 agora. Seus amigos abrem aquele teto, descem ele diante de Jesus. E agora nós chegamos no versículo 20. Ao ver a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Jesus não disse:
homem, você está curado. Porque era isso que os amigos tinham no coração, certo? Os amigos dele levaram ele até Jesus para que ele fosse curado. Só que duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, Jesus não cura aquele homem. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus salva aquele homem. Jesus liberta aquele homem. Jesus transforma a vida daquele homem. Porque ele traz o perdão aos seus pecados. Mas aquela atitude de Jesus não foi uma resposta por conta do homem. Aquela atitude de Jesus foi uma resposta por aquilo que nós lemos no início do versículo. Jesus, ao ver a fé daqueles homens, libera uma palavra sobre o paralítico. O que tocou o coração de Jesus não foi a enfermidade do homem, não foram os pecados do homem, mas foram a fé dos seus amigos. A nossa fé, ela é poderosa para tocar o coração de Jesus e transformar a vida de pessoas. O que a única coisa que nós precisamos fazer é conduzir essas pessoas até Jesus. A única coisa que eu preciso fazer é apresentar Jesus para essas pessoas. Aquele homem paralítico precisava de cura, amém? Precisava de cura. Mas a intenção dos seus amigos era levá-lo para ser curado? Era levá-lo para ser curado. Mas quando Jesus vê o esforço daqueles homens, vê que aqueles homens não se limitaram às suas dificuldades, vê que aqueles homens criaram estratégias para levar o seu amigo até ele, Jesus viu a fé deles, viu as suas atitudes. Porque assim como Tiago diz lá em Tiago 2,17, vamos ler? A fé daqueles homens tocou o coração de Jesus, porque a sua fé era acompanhada de atitude, a sua fé era acompanhada de obras. Vamos ler. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então eu posso ter muita fé, mas se eu não tenho uma atitude que é produzida pela minha fé, a minha fé está morta. E aqueles homens demonstraram não só apenas fé, mas eles produziram boas obras através da sua fé, mostrando a sua fé poderosa, mostrando a sua fé viva em Jesus, capaz de produzir boas obras, atitudes que transformaram a vida do seu amigo. É esse tipo de fé que nós precisamos carregar dia após dia. Uma fé que traz atitude. Uma fé que traz obras, que revela as nossas obras pela fé em Cristo Jesus. É esse tipo de fé que nos faz ver o milagre acontecer. É esse tipo de fé que faz mover o coração de Deus. Assim como nós vemos Jesus falando. Jesus ele é impactado pela fé daqueles homens e ele vai e liberta aquele homem paralítico dos seus pecados. E Jesus não faz isso para não curar aquele homem, não. Eu não tenho capacidade de curar aquele homem paralítico, então eu só vou perdoar o seu pecado, não. Jesus ele faz isso porque a obra de Jesus sobre a vida de um homem é completa. Assim como nós cremos e declaramos na fé perante ao evangelho quadrangular, né, daquilo que nós cremos, da baliza, da doutrina quadrangular, nós cremos no evangelho completo, assim como a E.M. sempre o Macpherson, ela declarava. O evangelho quadrangular é uma declaração do evangelho completo. Que Jesus, eu não vou nem falar, vou deixar vocês falarem, tá? Que Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Então o evangelho de Jesus é um evangelho completo. A doutrina que Jesus traz para a pregação e conversão do homem é uma doutrina completa. Ele nos salva dos nossos pecados, ele nos enche do seu Espírito Santo com poder e com glória, nos capacitando para toda boa obra. Ele nos cura nas nossas enfermidades e ele em breve voltará para nos resgatar, para morarmos com ele na eternidade.
Então essa é a obra completa que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Então quando ele toca aquele homem, quando ele encontra aquele homem, ele não cura aquele homem de início. Por quê? Antes daquele homem ser curado, ele precisava ser salvo. Antes daquele homem ser curado, ele precisava ser liberto do pecado que o condenava. Essa é a obra de Jesus sobre a vida de todos nós, amém? Nós encontramos Jesus, fomos tocados por Jesus, fomos libertos por Ele, perdoados por Ele, curados por Ele, transformados dia após dia, porque até hoje nós somos transformados, amém? E um dia Ele virá para nos resgatar, e nós vamos morar com Ele na eternidade. E nós veremos a face do nosso amado. Nós veremos as suas mãos furadas, o seu lado transpassado. Nós teremos o prazer de ver aquilo que causou tamanho sofrimento no nosso amado e veremos que valeu a pena. Não porque nós fomos capazes de fazer algo, não, porque Ele já fez. E a nossa fé, ela tem que ser tamanha, tão poderosa, que ela tem que ser capaz de levar outros a declarar isso diante de Jesus. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu tenho a minha vida totalmente dependente de Ti, porque a minha vida é Tua. Porque a Sua vida foi entregue na cruz por amor a mim. E não há outro a quem eu possa recorrer para ter uma vida plena, para ser salvo. Não há salvação em nenhum outro que não seja em Jesus. Então eu preciso entregar a minha vida a Ele diariamente. Amém? Continuando. Versículo 21. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que eles pensavam, perguntou. Eu quero dar só uma paradinha aqui. Muitas das vezes a gente vive a nossa vida, a gente conduz os nossos passos, pensando que Jesus não sabe aquilo que a gente está pensando. E a gente às vezes quer dar um migué em Jesus, quer enrolar Jesus, vivendo a nossa vida do nosso jeito. Só que a palavra deixa isso muito bem claro. Jesus sabe todas as intenções do nosso coração. Jesus sabe tudo aquilo que passa nos nossos pensamentos. Mas o que Ele espera de nós é ouvir aquilo que nós necessitamos. Ouvir as nossas dores, as nossas dificuldades. Ouvir as nossas limitações. Ele sabe. Mas como todo bom amigo, Ele às vezes não vai se intrometer no nosso problema. Ele quer ouvir da nossa boca a nossa necessidade. E é isso que está acontecendo ali. Aqueles homens estavam ali para ouvir Jesus? Estavam para ouvir. Mas no primeiro deslize daquilo que eles acreditavam que estava errado, eles colocam uma limitação dentro do seu coração. Nós não podemos limitar Jesus em momento algum. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Ele só pode operar da maneira que eu vi Ele fazer ao longo da história. Ou como Ele fez na igreja do fulano de tal, porque foi curado de tal forma. Ou porque o louvor tem que ser dentro dessa caixinha, a pregação tem que ser dessa forma, porque se não for desse jeito, Deus não está. Jesus está revelando justamente aquilo que nós precisamos entender. Que Ele opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor. E como nós lemos no versículo 17, o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Ele podia curar? Podia curar. Mas Ele não se limitou naquilo que Ele podia fazer naquele momento. Ele foi além daquilo que os homens esperavam e trouxe perdão sobre os pecados. Amém? Continuando. Então Jesus perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se,
pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Amém? Deus não vai se limitar àquilo que você acha que Ele tem que fazer. Que tem vezes que a gente vê uma situação, vê a vida de um irmão, a gente fala assim, não, aquele ali não tem mais jeito. E fulano de tal fica embriagado pela rua, só faz vergonha, briga em casa, bate na mulher, bate nos filhos, chuta o cachorro, xinga o gato. Esse aí está fora. Querido, não limite o poder de Deus. Não duvide do poder regenerador do Espírito Santo sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher que tem um encontro real com Jesus. Assim como eu fui transformado, assim como você foi transformado, outros tantos podem ser. Mas você pensa assim, mas William, eu era tranquilo, eu não fazia nada, eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, mas você estava sendo conduzido para o inferno da mesma forma como eu estava indo. E da mesma forma como aqueles tantos que a gente vê, e a gente fala assim, esse aí já era. Da mesma forma que ele está indo para o inferno a passos largos, nós também estávamos indo para o inferno da mesma forma. Mesmo não praticando as mesmas coisas que eles estavam fazendo, mas nós estávamos indo para o mesmo destino que eles. Só que nós tivemos um encontro com Jesus. E diariamente nós temos sido transformados. E nós precisamos crer que eles também serão. E a única coisa que nós precisamos fazer é aquilo que aqueles 4 homens fizeram: conduzi-los até Jesus. Porque o trabalho de transformar não é meu, não é seu. O trabalho de transformar alguém é de Jesus. O trabalho de perdoar pecados, como aqueles homens falaram, não, só Deus pode fazer, isso é com Deus, não é com você. Mas o trabalho de apresentar e conduzir alguém até Jesus, aí isso é conosco. Aí isso é o nosso papel. Mas se Jesus vai curar, se Jesus vai libertar, para depois salvar, isso é com Jesus. Se Jesus vai salvar, depois vai curar, depois vai libertar, isso é com Ele. Porque eu não sei como foi na sua vida, mas nós temos testemunhos. Eu já conversei com alguns irmãos aqui, e teve gente que relatou isso e falou, não, primeiro eu fui salvo, depois eu fui liberto do cigarro, depois fui liberto da bebida, depois eu fui curado da enfermidade que eu tinha até quando eu vim para Jesus. Eu vim para Jesus doente, Jesus permitiu que eu caminhasse um bom tempo com Ele ainda doente. Mas hoje eu fui curado. E de repente você pode estar doente até hoje, mas uma coisa é certa, isso não te impediu de adorar aquele que te salvou. Então nós precisamos entender isso. Não limite o poder de Deus sobre a vida de qualquer pessoa, e principalmente sobre a sua vida, amém? Se você se encontra num cenário que ainda está meio nebuloso, e você acha assim, não, até aqui Jesus faz, até aqui Jesus fez, mas daqui para frente eu acho que não tem jeito. Não, tem jeito sim. Até para a morte tem jeito, porque se for o caso ele ressuscita. Então não limite o poder de Deus hoje sobre a sua vida e sobre a vida da sua família e dos seus amigos, amém? Continuando, versículo 26. Todos ficaram admirados. Em algumas versões vão trazer atônitos, impactados. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Amém? Querido, para nós vermos coisas maravilhosas, extraordinárias acontecerem sobre as nossas vidas, na nossa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, você precisa fazer com que eles tenham um encontro com Jesus. Foi isso que aqueles 4 homens fizeram. Levaram um paralítico até Jesus. E quando eles chegaram naquele local, aquele amigo deles foi salvo, perdoado
e foi curado. E aquilo que aconteceu diante daquela multidão fez com que todos ficassem admirados e declarassem louvores a Deus, fossem cheios de temor a Deus, ou seja, eles foram impactados daquilo que estava acontecendo, de forma que eles reconheciam o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus. E eles conseguiram reconhecer a autoridade que havia sobre Jesus. E ali eles falaram: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Quantos querem ver coisas extraordinárias acontecerem no meio da sua família? Quantos querem ver coisas extraordinárias acontecendo entre os seus amigos? Então, o primeiro passo que você tem que dar é levá-los até Jesus. E aqui eu já vou caminhar para o encerramento. Você quer ver coisas extraordinárias acontecerem dentro do seu lar? Amém? Você quer ver coisas extraordinárias acontecendo dentro da quadrangular Solivana? Amém? Você crê que na sua família, entre seus amigos, pode haver cura, libertação, transformação, salvação, milagres acontecerem? Vocês creem nisso? Então eu peço que você se coloque de pé. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não podemos medir esforços para alcançar a nossa família nem os nossos amigos, amém? Hoje é culto de missões, e a maior missão que Jesus nos deu foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. E eu estarei convosco até o fim dos séculos. Mateus 28, versículo 18 em diante. Jesus nos deu já uma missão. Nós temos um objetivo aqui na terra. Se você está aqui até hoje, tem um propósito sobre a sua vida. Ah, mas William, eu já vivi muito. Mas William, eu já passei por tudo aquilo que eu queria realizar na minha vida. Ou de repente você fala assim: William, para mim já deu, eu não queria nem mais estar aqui. Mas se você está, há um propósito estabelecido sobre a sua vida. Você pode de repente até hoje não ter entendido, mas a partir dessa noite, que o Senhor ele comece a ministrar sobre o seu coração, trazendo entendimento, sabedoria, graça e autoridade para você viver o propósito que Ele estabeleceu sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Outra coisa, tem vidas que dependem da atitude da sua fé, ou seja, da manifestação de ação da sua fé, para que elas sejam alcançadas, amém? Se você não crê que a sua família não vai ser salva, você não vai ter atitude de pessoas que creem nisso. Então assim, se você não crê que a sua família vai ser salva, você não vai anunciar para ela do amor de Jesus. Você não vai anunciar para ela que Jesus é poderoso para libertar. Você não vai anunciar para os seus amigos que Jesus é poderoso para curar a enfermidade que ele tem. Você não vai anunciar para os seus amigos que Jesus é poderoso para transformar a vida deles. Porque se você não tem fé para isso, você não vai ter atitude que revela essa fé, amém? Então nós precisamos ter não só fé, mas nós precisamos ter uma fé que transforma vidas, através das atitudes e das obras que nós manifestamos, seja através da nossa fala, seja através do nosso testemunho, seja através da nossa oração, porque a nossa oração revela a fé que eu tenho. Porque se eu não tenho fé que a minha família é salva, eu não vou orar pela salvação da minha família. Então eu preciso crer. E aqui eu entendo que todos nós cremos em Jesus, amém? Todos nós cremos que Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para curar. Então o que de repente está faltando em nós é a fé operosa, ou seja, a fé que traz uma operação, uma fé que traz uma ação acompanhada dela. É isso que nós precisamos a partir de hoje.